Olá, meu nome é Marcelo Pedrosa, sou professor de Química Orgânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFRJ, Campus Nilópolis. Estamos aí para mais um vídeo explicativo de análise orgânica e química orgânica, que é a proposta desse canal, e vamos hoje apresentar o ensaio de solubilidade. Ensaio de solubilidade se baseia em uma marcha onde vários ensaios vão ser feitos de forma subsequente, e cada ensaio deve ser feito num novo tubo, com uma nova quantidade de amostra e não adicionando o solvente seguinte em cima do ensaio anterior. Vocês vão ver aqui através da apresentação do fluxograma do que se trata. Então a gente faz um ensaio em água, se for solúvel, testa em éter, se for solúvel em éter, atribui-se um desses três possíveis grupos de solubilidade, SA, SB ou S1, que seria solúvel em água com caráter ácido, solúvel em água com caráter básico ou solúvel em água com caráter neutro. Se for insolúvel em éter, então as substâncias altamente polares, classificado como S2. Da mesma forma que para os insolúveis em água, ou seja, as substâncias menos hidrofílicas, pode-se também atribuir caráter ácido básico fazendo ensaios com solventes básicos, com bases mais fortes ou bases mais fracas, com ácidos diluídos, para verificar possível caráter básico do analito. E aqui um pouquinho mais para baixo, se não tiver caráter ácido nem básico nessas condições de ensaio, então a substância para essas condições de ensaio são classificadas como neutras, que podem ser diferenciadas entre neutras reativas, grupo N, ou inertes, quando a gente faz o ensaio final aqui com ácido sulfúrico concentrado. O ácido sulfúrico concentrado é capaz de fazer vários tipos de reação, em substratos orgânicos, por simples protonação, em funções oxigenadas ou nitrogenadas, protonação de alcenos para gerar carbocátions que vão levar a uma subsequente formação de um produto de adição eletrofílica, ou de um íon arênio, um anel aromático para um posterior produto de formação por substituição eletrofílica aromática. Mas se nada disso acontecer, se for simplesmente insolúvel em ácido sulfúrico, sem nenhuma evidência de que ocorreu uma reação, então ele é classificado como grupo I de solubilidade. Voltando aqui para a tela anterior, temos aqui o procedimento que tem que ser padronizado, sempre a temperatura ambiente, numa concentração de 3 a 5% peso por volume de analito para solvente. Então aqui, por exemplo, 30 mg de analito para 1 ml de solvente, isso dá aproximadamente 3% peso por volume. A mistura é agitada e observa-se o que ocorreu. Se formar apenas uma fase, indica que o substrato é solúvel. Se a dissolução não for completa, mesmo que ela seja parcial, considera-se aquele analito como insolúvel naquele solvente, e a gente vê então para onde que a gente caminha naquele fluxograma. Tudo isso está descrito no livro do professor Costa Neto, na página 94. De acordo com o grupo de solubilidade atribuído àquele analito, é possível a gente indicar algumas possíveis características químicas e estruturais para aquele analito. Tá? São sugestões que, claro, dentro do universo de química orgânica, que é muito amplo, existem várias situações limítrofes, muitas exceções, mas essas atribuições gerais geralmente vão funcionar, ou vão funcionar muitas vezes, e na pior das hipóteses a gente vai obter já algumas dessas possíveis informações em relação ao analito, mesmo que a gente não consiga atribuir de uma forma assertiva essas características de uma forma direta.
mas pelo menos 3 características a gente vai poder obter a partir desses ensaios, e essas são hidrolipofilicidade, pelo próprio ensaio de solubilidade em água, caráter ácido básico e reatividade, que vem daquele último ensaio que a gente faz em ácido sulfúrico para as substâncias que não foram solúveis em água e que não apresentaram caráter ácido ou básico nas condições dos ensaios anteriores em ácidos e bases diluídos, ok? Então, dito isso, vamos para o laboratório realizar alguns desses ensaios e ver como que os resultados se apresentam e a interpretação que a gente pode dar para eles, ok? Então, até lá. Bom, nesse vídeo estamos apresentando aí o ensaio de solubilidade feito em laboratório. Vão ser 3 exemplos de ensaio de solubilidade com substâncias diferentes em diferentes estados físicos. O primeiro, uma substância que se apresenta no estado líquido, na temperatura ambiente, que é o ácido acético. Tá? A gente vai sempre, nesse caso aqui, a gente vai informar qual a substância que se trata para vocês entenderem o porquê do resultado. Tá? Um analito, né, geralmente uma substância desconhecida, mas a gente, para fins didáticos, vai informar previamente qual é a estrutura. Então nós pegamos aí, né, tomamos algumas gotas dessa substância com pipeta e adicionamos ao tubo de ensaio uma gota dessa substância, que é aproximadamente 0,05 mililitros desse analito, 1 mililitro de água, que é o primeiro dos solventes daquele fluxograma que a gente apresentou anteriormente. A gente está fazendo essa medida de volume usando uma pipeta graduada, tá? Uma das maneiras que a gente pode fazer, a maneira bem precisa de fazer essa medida de volume de solvente, 1 mililitro com pipeta graduada. Adicionamos ao tubo e a agitação feita mecanicamente, simplesmente batendo no fundo do tubo de forma cuidadosa e observando o resultado. Observamos que houve uma completa dissolução. Vamos então agora com um bastãozinho de vidro molhar dentro dessa solução e fazer esse teste de acidez com papel estonassol. Vimos que o papel estonassol vermelho continuou vermelho e o azul passou para vermelho. Continuando o ensaio, vamos novamente, num outro tubo limpo e seco, adicionar mais uma gota desse analito, que, como a gente já informou, é o ácido acético. Vamos aí pingar uma gota, que a gente considera aí que é aproximadamente 0,05 ml. Tá claro que tem uma margem de erro, né? Mas não precisa ser uma medida exata para esses ensaios. E vamos adicionar agora o éter etílico, pelo mesmo método de medida, né? Com pipeta graduada, uma perinha, né, para puxar o solvente, e vamos adicionar ao tubo já contendo o analito. E agitando, a gente pode observar que houve uma completa dissolução. Solúvel em água, solúvel em éter e caráter ácido, o grupo de solubilidade é SA. Estamos agora realizando um segundo ensaio de solubilidade. A substância agora é o hexano. Vamos novamente voltar lá para o início do fluxograma, fazer a solubilidade primeiro em água, observar, né, se essa substância é solúvel em água, com a mesma proporção, uma gota do analito e 1 mililitro do solvente, que nesse caso aí é água. Agitando, tá? A gente observa ali pelas paredes, não sei se vocês conseguem observar aí no vídeo, né? Umas gotículas como se fosse gordura, né? Então não houve uma completa dissolução. Às vezes fica um pouquinho difícil de observar, porque a substância ela é
essa substância ela é menos densa que a água, ela fica meio confundida ali com o menisco, né? Então é por isso que a gente vai batendo ali, observando se há o desprendimento de gotículas desse analito, né? Como se fossem gotículas de gordura. Agora a gente vai realizar o segundo ensaio, já que não foi solúvel em água, com NaOH. E agora usamos uma proveta. Tem uma precisão menor do que a pipeta graduada, né? Mas como eu já falei, não precisa ter uma grande precisão nessa medida. Então adicionamos aí 1 ml do hidróxido de sódio e novamente observamos o mesmo resultado do realizado em água, ou seja, não é solúvel também na solução aquosa de NaOH, ou seja, essa substância também não possui caráter ácido. Dá para perceber aí pelo vídeo, né, que a solução está turva, né? Não sendo solúvel em NaOH, a gente parte para o próximo ensaio para ver se tem caráter básico. Agora a gente vai usar o ácido clorídrico. E a gente pode, dessa vez agora, fazer uma medida por comparação. A gente pega uma pipeta normal, uma pipeta simples, e vai adicionando, e por comparação com o volume de 1 ml do ensaio anterior, a gente adiciona até esses volumes se tornarem próximos. Tá? Então, colocando um lado a lado, um tubo ao lado do outro, a gente observa que os volumes já estão parecidos, então tem aí aproximadamente 1 ml. Novamente, fazendo a agitação, a gente observa o mesmo resultado dos dois primeiros ensaios, ou seja, essa substância também não é solúvel na solução de HCl diluído. Então, ela também, esse analito não possui caráter básico. Ou seja, ela é uma substância lipofílica que não apresentou caráter nem ácido e nem básico. Ok? A gente vai batendo aí, observando as gordurinhas, né, as gotículas escorrendo aí pela parede do tubo e o aspecto ficando meio turvo dentro do tubo de ensaio. O próximo ensaio, agora novamente num novo tubo, uma gota do analito, e agora o solvente vai ser o ácido sulfúrico. Novamente por comparação, a gente chegou aí nesse volume de 1 ml e observamos novamente um aspecto turvo no tubo, né, sem dissolução do analito. Essa substância também não é solúvel no ácido sulfúrico diluído. Bom, o último ensaio que vamos realizar nesse vídeo vai ser um ensaio de solubilidade com um aminoácido, a glicina. A glicina, aparentemente, né, uma estrutura simplesmente bifuncional, grupo carboxílico e o grupo amino, mas que ela tende a se apresentar também na sua forma deuteriônica, que é uma forma diiônica, e por conta disso, ela tende também a realizar interações intermoleculares com outras moléculas de glicina, por caráter bastante iônico também. E por isso ela tende a apresentar pontos de fusão elevados, como a maioria dos aminoácidos tem ponto de fusão relativamente elevado, e uma elevada solubilidade em água e uma baixa solubilidade em solventes orgânicos. Claro que se ela tiver uma cadeia lipofílica muito alta, ela pode chegar até a ser pouco solúvel em água. A glicina, por exemplo, que tem um peso molecular relativamente baixo, ela apresenta um elevado ponto de fusão na ordem de 243 graus Celsius. Bom, a substância é sólida, então ela vai ser pesada em balança, tá? Então, aproximadamente 0,05 miligramas. A gente está medindo aí nessa balança de 4 casas. Não sei se dá para vocês observarem no visor, 0,0468, né? Aproximadamente 0,05 e 1 mililitro de água, o primeiro solvente a ser utilizado aí nesse fluxograma que a gente tem no fluxograma do ensaio de solubilidade. Então vamos adicionar aí 1 mililitro de água. Está sendo adicionado aqui por uma pipeta. Então
Vamos agora agitar e o que a gente observa, como esperado, uma completa dissolução da glicina nesse solvente, que é a água. Bom, sendo solúvel em água, a gente pode realizar aquele testezinho de pH, para caso ela não seja seja solúvel em éter etílico, poder ser classificado como SA, SB ou S1. Vamos fazer esse ensaio aqui, esse teste em papel de tornassol. O papel vermelho continuou vermelho e o papel azul continua azul. Então, o caráter essencialmente neutro da solução aquosa da glicina a 5% peso por volume em água. Bom, o segundo ensaio que vamos fazer, agora em éter etílico, novamente a gente coloca o tubinho de ensaio, tara o tubo de ensaio, adiciona aproximadamente 0,05 mg do analito, no caso aí a glicina, e vamos adicionar o éter etílico. E a gente pode observar aqui, né, contra a luz, que o analito não dissolveu nesse solvente, ele está todo ali no fundo. Dá para observar aí no vídeo, né, ele todo ali no fundo, sem haver dissolução. O que é esperado, uma substância altamente polar, com caráter iônico elevado, né, então solventes pouco polares e não ionizantes, como o éter etílico, não vão conseguir dissolver bem essa substância, como também não vai conseguir dissolver bem grande parte dos aminoácidos, os aminoácidos mais hidrofílicos, que geralmente vão cair no grupo de solubilidade S2. Com isso, né, temos aí no quadro os resultados obtidos aí para os 3 ensaios de solubilidade que a gente realizou. O primeiro, o ácido acético, desenhado ali em vermelho, na parte superior do lado esquerdo do quadro, né, que dissolveu em água, dissolveu em éter, apresentou caráter ácido, a solução aquosa, portanto SA. O segundo, em branco, né, o hexano, não dissolveu em nenhum dissolvente, caiu no grupo inerte. E por último, a glicina, que é o que está mais abaixo ali, desenhado em amarelo, que dissolveu em água, não dissolveu em éter e, portanto, foi classificado como S2, o seu grupo de solubilidade. Então esse foi o vídeo explicativo de hoje sobre ensaio de solubilidade, como que a gente realiza o procedimento no laboratório e os resultados que a gente pode obter. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!